Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje o passo a passo é dessa bandana aqui que tá super em alta, que tanto você pode usar na cabeça, aqui como a maioria tá usando, pode usar como um acessório aqui também na cintura, que fica lindo. Aqui eu coloquei essas pérolas nas pontinhas para dar um caimento, uma leveza, e ficou lindo, lindo, lindo. Nessa cor aqui que fica mais neutro, é um azul aí, parece um jeans, para você usar aí e vai ficar um charme com certeza. Para confeccionar essa peça eu usei o fio charme, mas você pode usar o material que você tiver. E claro, os seus materiais você vai adquirir pelo site dos Armarinhos Nodari, que faz entrega aí para todo o Brasil com rapidez e segurança. Então eu vou passar para vocês agora o fio que eu usei aí, as cores e os materiais, então bora lá pro passo a passo. Para confeccionar essa peça eu usei o fio charme. Essa cor aqui é o azul náutico, é um tom de azul bem lindo, é um azul escuro, mas não tão escuro, então ele para usar com jeans eu acho que fica bem legal para quem quer uma opção mais discreta. Então você pode fazer a cor que você quiser, bem colorido aí pro verão também. Então eu usei 60 gramas do fio charme. Então olha, sobra muita coisa, porque é uma peça bem econômica, então dá para fazer bem tranquilo assim, então ele é bem econômico. Aqui então os motivos, e eu precisei também de pérolas, se você quiser colocar aqui. Eu usei um total de 21 pérolas, número 6 pérolas aqui da Círculo, e trabalhei com agulha 3 milímetros. O fio charme, então, ele tem o Tex 378, aqui o Tex 378 do fio charme, ele vem 296 metros, fio náutico na cor 2931. E recomenda-se usar, então, a agulha da 2,5 até a 3,5. Então, eu fiz aqui com a 3 para ficar mais soltinho. Você vai adaptando de acordo com o seu ponto. Usa aí a agulha que você preferir, não vai interferir. Você pode fazer aí com outro material, com outro fio também. O importante aí é você fazer certinho os encaixes dos motivos. Então, se você fizer com um fio mais fino, você vai precisar fazer mais para ficar aí no tamanho que você quiser. Então, a base aqui da aula é ensinar o motivo e a união. E aí o resto fica a criatividade com vocês. Cada um vai colocar aí o seu jeitinho e vai ficar uma peça super moderna. É o que tá usando bastante, então ótimo para vender aí pro verão. Dá para fazer muita coisa usando esse motivo aqui, fazendo de várias cores. Então agora vamos lá para o passo a passo. E claro, esses materiais todos que eu mostrei aqui, o fio charme e a agulha vocês compram então pelo site dos Armarinhos Nodari. Vamos começar aqui fazendo então a laçadinha inicial. Aperto bem. A partir da laçadinha aqui, vou montar aqui 5 correntinhas. Pode fazer correntinhas bem soltas. Se o seu ponto for muito apertado, você pode estar fazendo 6 também. Feito as 5 correntinhas, vou vir na primeira correntinha que eu fiz e fechar com um ponto baixíssimo. Vai ficar aqui essa argolinha. Se você quiser também fazer o anelzinho mágico, também vai ficar legal. Agora, eu vou voltar dentro desse pontinho aqui dessa argolinha. Vou buscar aqui um ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo, eu vou buscar a minha agulha aqui, buscar a laçadinha e fazer mais um pontinho. Esse ponto para mim equivale a um ponto alto. Você também pode subir aqui 2 ou 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Aqui eu vou trabalhar então dentro dessa argolinha que eu fiz de 5 correntinhas. Já vou levar esse fiozinho aqui para ir arrematando aqui, escondendo ele. Vou fazer aqui um ponto alto após as 2 correntinhas. Repito 2 correntinhas e um ponto alto. Vou fazer essa sequência até eu ficar com 8 espacinhos. Então, vou trabalhar 8 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui, então, fiquei aqui, fiz o meu 8º ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação para finalizar aqui. Vou vir bem em cima aqui do primeiro ponto que eu fiz e buscar aqui um ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, um ponto alto, 2 correntinhas. Vai ficar 8 espacinhos aqui de 2 correntinhas, que a gente vai trabalhar dentro desses espaços agora. Vou vir aqui, onde eu estou com a minha agulha, onde eu finalizei o ponto baixíssimo. Vou vir dentro do primeiro espaço que eu tenho aqui na sequência. Vou buscar aqui um ponto baixíssimo, caminhar dentro dele. Aqui eu vou subir 3 correntinhas. Para mim, vai dar a altura de um ponto alto duplo, porque o meu ponto é um pouquinho mais solto. Então, se o seu ponto é mais apertadinho, pode estar fazendo 4 correntinhas, que dê aí a altura de pontos altos duplos. Então, aqui eu fiz 3 correntinhas. Vou laçar aqui 2 vezes na agulha, vou vir nesse mesmo espaço e fazer um ponto alto duplo. Tirei 2, finalizei. Laço 2 vezes, venho no espaço, tiro, tiro e tiro.
mais uma vez. Fiz, então, pontos altos duplos. Vou precisar aqui de 4 pontos altos duplos. As correntinhas que eu subi já equivalem ao primeiro. Então, eu fiz aqui as correntinhas e mais 3 pontos altos duplos. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. Vou laçar 2 vezes e vou no próximo espaço que eu tenho aqui da carreira anterior. E vou fazer novamente aqui o bloquinho de 4 pontos altos duplos. Fiz aqui, então, mais um bloquinho de 4 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Feito aqui as 8 correntinhas, eu vou laçar 2 vezes na agulha e vou para o próximo espaço que eu tenho. E vou repetir aí os 4 pontos altos duplos. Então, eu vou repetir essa sequência por toda a volta, prestando atenção de que vou fazer um bloquinho aqui de 4 pontos altos duplos no espaço e vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer mais um bloquinho de 4 pontos altos duplos e vou fazer 8 correntinhas. Então, os bloquinhos aqui dentro dos espaços vão sempre permanecer 4 pontos altos duplos. E entre eles, eu vou fazer uma vez 2 correntinhas e na outra 8 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta essa sequência. Vai ficando assim. Então, eu comecei aqui na primeira, após o primeiro bloquinho, eu fiz 2 correntinhas. Então, eu vou finalizar aqui com 8, ó, ele vai ficar meio que assim, um quadradinho. Então, aqui eu fiz 8 correntinhas, eu vou aqui na última correntinha que eu fiz aqui no início, bem em cima aqui, vou passar a minha agulha e vou buscar aqui fechar um ponto baixíssimo. Faço aqui 1 ou 2 correntinhas, alongo o meu fio e corto. Aperto bem aqui, então, ele vai ficar assim. Aqui, esse fiozinho, eu gosto de a cada um que eu faço, já vir arrematando, porque quando a gente finalize, não fica aquele monte de fio ali atrapalhando. Então, a cada um que você fizer, você puxa aqui o fiozinho por trás, com a própria agulha, você vem transpassando aqui por trás. E aí, depois, você corta. Como é uma peça de vestuário, eu não recomendo usar cola, porque ela vai ficar aí atrapalhando, vai ficar aderindo aí no corpo, vai ficar incomodando. Então, eu não gosto de usar cola nesses casos aqui. Vai ficar assim, depois você pode aqui fazer a blocagem, passar aí o ferro de passar, para ele ficar bem ajeitadinho. Vai ficar um quadradinho. Então, somente prestar atenção quanto à quantidade, que é super importante que tenha uns 8 espacinhos ali no início, para que dê certo. Então, a gente vai ficar aqui também com 8 bloquinhos de 4 pontos altos duplos e alternando na separação, cada um deles, uma vez 2 correntinhas, depois 8 correntinhas, 2 correntinhas, 8 correntinhas. Então, você vai fazer um, que vai ser o início aqui da nossa peça. E qualquer outra peça que você for fazer. O primeiro, você vai fazer e vai arrematar totalmente. Eu vou cortar aqui o fiozinho que eu escondi, vai ficar a pontinha, cortei. Você vai fazer até o final. A partir do próximo, você já vai fazer a união. Então, eu vou aqui adiantar um, vou fazer ele até eu chegar antes de finalizar essa segunda carreira, né? Que é uma peça, um motivo bem simples, com 2 carreiras, né? A carreira que monta aqui os bloquinhos e essa aqui. Então, vou adiantar e aí eu venho para mostrar como que faz aqui a união de cada um deles. Então, aqui eu já fiz uma carreira e comecei aqui a segunda. Então, fiz aquela primeira carreira base e comecei a segunda, fiz aqui o bloquinho de 4 pontos altos duplos. Vou mostrar para vocês a união, que é muito simples. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, que eu já fiz aqui e finalizei ele totalmente. Aí, o segundo, a partir, né, do segundo, a gente já faz a união, que facilita. Então, fiz aqui o bloquinho de 4 pontos altos duplos. Vou fazer aqui 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, eu vou unir aqui nessa correntinha maior. Vou aqui, então, a minha peça com o direito para cima, você faz uma bancada aí que facilita a união. Fiz as 4 correntinhas, eu venho aqui na alcinha maior e faço aqui um pontinho baixo. Ou você pode estar fazendo um ponto baixíssimo, só puxar a agulha lá e tirar. Vou fazer o pontinho baixo, como esse fio é um fio fino, então ele vai ficar bem delicado, não quer dizer que tá fazendo ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, porque a gente faz, quando faz ele inteiro, faz alcinhas de 8 correntinhas. Então, eu vou fazer exatamente a metade, prendo e volto fazendo a metade. Agora, eu vou voltar a trabalhar aqui nesse motivo. Então, eu vou laçar 2 vezes e vou no próximo bloquinho e vou fazer os meus 4 pontos altos duplos.
2, aqui vou fazer 3. E agora, 4. 4 pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer a união nessas correntinhas menores. Aqui a gente fez 2 correntinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha. Vou aqui da mesma maneira, no espacinho aqui onde eu tenho as 2 correntinhas, na alcinha de 2 correntinhas, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou voltar a trabalhar nesse motivo aqui. Então, vou laçar 2 vezes, vou no próximo espacinho e vou montar o bloquinho de 4 pontos altos duplos. Nesse caso, a gente tá fazendo pontos altos duplos, ele fica uma peça mais leve, mais delicada, e ele não fica tão repuxadinho. Nesse caso aqui, eu até tentei fazer o ponto alto normal, mas ele fica muito, não fica o quadradinho bonitinho. Então, façam com o ponto alto duplo, com calma, com paciência, que ele vai ficar bem bonitinho, bem certinho, mais soltinho e mais delicado. Fiz o bloquinho, agora eu vou prender aqui na alcinha maior. Então, vou fazer aqui 4 correntinhas. Vou lá na alcinha maior, vou fazer aqui, ó, venho com a minha agulha de baixo pra cima. Vou abraçar aqui a correntinha, né? E vou fazer o ponto baixo. E vou fazer 4 correntinhas. Então, aqui eu já uni. Vai ter 3 pontos de união. E agora, eu vou voltar a trabalhar aqui normalmente. Nesse caso, porque eu estou com o segundo. Se eu tivesse mais para unir, eu ia unir esta lateral aqui. Por um exemplo, aqui. Eu já adiantei aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu já fiz o terceiro. Então, eu fiz um, eu uni aqui. Fiz outro e eu uni aqui. A partir do próximo, eu vou unir em 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, quando você precisar unir, que já estejam mais motivos feitos, você vai unir no meio aqui da união, tá? E uma alça que vai estar livre aqui. Então, nesse caso aqui, a gente fez 1, 2, 3, aqui 3 pontos de união, porque eu estou no início. Então, aqui eu fiz as 4 correntinhas, e eu vou voltar a fazer lá no meu motivo, os meus bloquinhos aqui de 4 pontos altos duplos. Feitos os pontos altos duplos aqui, aí é só seguir normal, fazendo então aqui as 2 correntinhas, até finalizar, aí puxa aqui e arremata também. Olha só, como eu já falei, já faço arrematado, que ele já fica, quando finalizou aí, vai estar perfeito. Então, aqui eu adiantei, e no final aqui eu vou fazer as 2 correntinhas, então, para finalizar. Fiz 2 correntinhas, no primeiro bloquinho aqui, eu vou ir bem na última correntinha. Então, aqui eu subi 3, bem em cima aqui da terceira correntinha. Eu busco aqui um ponto baixíssimo. Eu gosto de fazer 2 correntinhas para arrematar, para ele ficar bem firme. Então, é um fio fininho, ele não vai ficar esse nó grande, sendo 2 correntinhas aqui. Aperto bem, e aí vou fazer, então, o arremate. Então, aqui, 2 motivos prontos, 2 motivos prontos. O próximo, eu vou unir nessa lateral aqui, para ficar, como eu já dei aqui uma adiantada nesse aqui. Você vai unir aqui. Aí, depois, você vai vir unir 1, 2, 3. A gente vai ir aumentando e você pode fazer aí o tamanho que você quiser. Se quiser fazer aí uma peça grande, né, maior, para usar até como uma saída de praia, assim, amarrar. Vai ficar legal, assim, dar aquela volta na cintura, se você quiser fazer maior. Se quiser fazer aí uma bandana menorzinha, você vai controlar aí o tamanho a quantidade aí dos seus motivos, e também vai depender o tamanho, dependendo do fio. Aqui, usando o fio Charme com agulha 3, vai ficar aqui nesse tamanho aqui, olha só. Na minha mão, deixa eu medir aqui em centímetros, para vocês verem o tamanho que fica aqui, medindo em centímetros cada motivo. Olha só, ficou com 7 centímetros cada um deles, assim, na lateral, e se eu medir de ponta a ponta, dá 10 centímetros. Então, essa é a medida no meu ponto, com agulha 3, trabalhando com o fio Charme. Você pode fazer com o fio que você quiser, e aí vai aumentando ou diminuindo a quantidade de motivos. Então, você vai colocar aqui, vou mostrar nesse que não tem o fiozinho aqui para atrapalhar. Você vai montar o primeiro, vai montar um com 3 uniões aqui. Aí, vai montar outro aqui do outro lado aqui. Né? Vão subindo assim que vai ser mais fácil de vocês se entenderem. Então, fiz aqui 1, aí na outra careira, 2. Aqui na próxima, a gente vai colocar 3. Vai unir um aqui, um no meio e o outro aqui. Você vai ter sempre a união de um aqui. E aí, depois, aqui já tá unido, eu vou depois organizar, vou colocar um aqui e mais um aqui no meio. E vou subindo. Então, na próxima careira vai ficar com 3. Vai ficar 1, 2, 3. Depois vai ficar com 4.
E aí, você vai subindo a quantidade que você quiser. Eu vou fazer aqui os meus na quantidade que eu preciso. E aí, volto para mostrar para vocês o tamanho que ficou e quantos motivos eu usei. E também para ensinar vocês aí a parte onde vai ficar no final, para que fique aquela parte reta em cima, vai ficar um detalhe aqui que a gente vai preencher também. Então, vou aqui adiantar a minha peça. Então, voltei aqui para mostrar. Você vai começar com 1, como eu falei, vai colocar 2, vai colocar 3 e vai fazendo o tamanho que você quer. Sempre vai colocar 1 em cima aqui na lateral, que a gente vai... Aqui vai ter sempre um certinho aqui para ficar reto. Vai colocar 1 em cima aqui e aí vai preenchendo os espaços que vai ficar aqui. E aqui na outra lateral vai ter também um aqui em cima. Então, aqui já foi um total de 6 motivos fazendo essa ordem aqui. E aí, você vai colocar o tamanho que você quer. Vai unir a parte aqui da correntinha maior, a correntinha menorzinha e a maior. Quando for aqui para preencher, no caso aqui, como eu comentei, você vai fazer, então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos de união. Porque vai unir na lateral aqui, essa menorzinha, e aqui do meio você vai unir exatamente aqui, ó. Passa um pontinho baixo aqui, onde já tem aqui ó, a união, e ele vai ficar certinho, tá? Da mesma maneira que eu expliquei ali de como tá fazendo aí a união. E aí, é muito fácil, muito legal para fazer esse motivo. Você pode fazer também para caminhos de mesa. Aí, você não vai fazer ele assim, né? Montando esse triângulo. Você pode fazer ele reto assim. Faz aqui a largura que você quer. Você vai colocar aqui a largura que você quiser, o seu trilho, 1, 2, 3, vai medindo aí a largura que você quer. E aí, vai colocando em cima certinho aqui, tá? Fazendo aqui, um exemplo, se eu fosse fazer com a largura de 3 motivos, aqui em cima eu colocaria 1, 2, 3. Aqui em cima eu colocaria 1, 2, 3. E ia fazendo, depois faz um acabamento aqui, ele vai ficar, ó, maravilhoso. Pode usar aí vários tipos de materiais que também vai dar certo. Então, aqui eu vou mais uma vez adiantar aqui a minha quantidade de motivos, e aí volto para fazer, então, a finalização, como eu falei, a parte aqui do encaixe que fica aqui em cima. Então, aqui eu já adiantei e vou mostrar quantas que eu fiz. Então, o primeiro aqui embaixo, aí, 2, aí 1, 2, 3, e aí 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fazer os motivos pela metade para colocar aqui e encaixar, para que fique aquela linha reta aqui, para eu conseguir ali, a gente montar um acabamento tanto para colocar na cintura, ou para você usar aí uma bandana na cabeça. Então, se você quiser fazer ela maior, vai aumentando a quantidade de motivos e aí depois faz a finalização com os motivos pela metade. Aqui nessa lateral eu já fiz um pela metade, então é bem simples. Eu vou mostrar aqui bem detalhado para vocês, mas é bem simples. Então, eu vou colocar um no canto aqui, para que fique detalhe reto ali. Então, como na carreira anterior, eu fiz, então, aqui ficou com 4 motivos, aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4... 5, meio motivo, né? Meia motivos pela metade. Então, é bem simples para começar. Lembrando que quem estiver fazendo aí um trilho de mesa, aí você vai seguir retinho, né? Não vai fazer esses motivos pela metade. É só para fazer esta parte aqui, onde vai montar esse triângulo aqui pra gente fazer o formato da nossa super bandana. Para fazer o motivo pela metade, eu vou vir com o fio, vou fazer as 5 correntinhas da mesma maneira que iniciei o motivo inteiro. Então, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, montando aqui a argolinha. Vou vir dentro da argolinha, fazer o pontinho baixo. Na alcinha do pontinho baixo aqui, eu vou pegar aqui esse ponto e completar, né? O que equivale para mim, então, ao meu primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou laçar o meu fio e vou voltar dentro dessa argolinha e fazer um ponto alto. 2 correntinhas e vou fazer isso por 5 vezes, até eu ficar com 5 pontos altos. Então, no motivo inteiro, a gente fez com 8. Aqui, eu vou trabalhar com 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, então, meu 5º ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos, agora eu vou virar o meu trabalho. Deixa eu já cortar a pontinha que eu levei aqui para não ficar atrapalhando. A pontinha do início, eu já fui escondendo ela, agora eu corto aqui para não ficar no vídeo atrapalhando. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4 espacinhos, aqui de 2 correntinhas. Feito isso, eu vou agora virar o meu trabalho, porque eu vou voltar a trabalhar aqui dentro desses espaços. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, que para mim dão altura de um ponto alto duplo. Como eu falei, se vocês
Tem um ponto mais apertadinho, faz 4 correntinhas. E vou fazer aqui mais 4 correntinhas. Então, fiz 3, tá? Agora vou fazer 1, 2, 3, 4. Num total de 7 correntinhas. As 3 primeiras são para dar a altura do ponto alto duplo e as 4 são para fazer, então, a altura aqui da correntinha. Vou vir aqui, agora vou virar meu trabalho assim. Aqui eu já uni a do canto ela vai unir 1, 2, 3 vezes, 3 pontos de união. Agora eu vou unir essa do canto aqui. Então, eu fiz já as 4 correntinhas, vou vir na alcinha maior de 8 correntinhas e vou fazer o ponto baixo e vou fazer mais 4 correntinhas. Vou laçar 2 vezes, vou vir no primeiro espaço que eu tenho aqui, porque eu subi essas correntinhas exatamente aqui em cima do ponto alto. Então, no espaço, eu vou fazer o meu bloquinho de 4 pontos altos duplos. E 4 pontos altos duplos. Olha só que lindo que fica aqui, ponto alto duplo fica mais leve. Vou fazer uma correntinha e agora eu vou aqui naquele espaço de 2 correntinhas menor e vou prender, igual a gente fez com os outros motivos. Então, é super simples. Fez a união, fez a correntinha, lacei 2 vezes e vou no próximo espaço fazer o meu bloquinho de pontos altos duplos. Fiz o bloquinho, agora eu vou unir aqui no centro, igual a gente uniu os motivos inteiros, bem no meinho aqui. Então, aqui eu vou fazer 4 correntinhas. E vou bem no meio aqui, fazer aqui eu faço um ponto baixo bem apertadinho, para ele não ficar correndo. Então, ele fica deslizando para lá e para cá. Volto a fazer as 4 correntinhas. Laço 2 vezes e venho no meu motivo aqui. Eu tenho ainda 2 espaços livres para preencher. Vou montar mais um bloquinho. Montei aqui o bloquinho de 4 pontos altos duplos, agora uma correntinha, e a gente vai manobrando aqui a nossa peça. É legal que você faça isso em uma bancada, porque você consegue soltar para ter uma ideia de onde você está prendendo para não ter risco de prender errado. Então, agora, eu vi que eu já prendi aqui com a alcinha maior, eu vou prender aqui aonde tem as 2 correntinhas com o ponto baixo, uma correntinha, laço 2 vezes e eu tenho agora um espaço livre. Vou montar aqui o bloquinho. Fiz o meu bloquinho aqui, os 4 pontos altos duplos. Vou subir as 4 correntinhas. E aqui eu vou, né, arrumar certinho, ver onde é que eu vou prender. Então, vou prender nesse motivo aqui na alcinha maior. Eu já tenho a união dele com esse meio motivo, então, eu vou entrar bem no meio para não ficar deslizando o ponto. Então, eu venho aqui, bem no meio aqui, faço o ponto baixo bem apertadinho. E agora, eu vou voltar fazer as correntinhas que vão encontrar aqui no ponto alto. Então, aqui eu vou fazer agora 1, 2, 3, 4 correntinhas que vão dar aqui a altura, que a gente sempre faz aqui para fazer a união, e mais 3 correntinhas, no caso, no meu ponto. Se você estiver trabalhando a altura do ponto alto duplo com 4 correntinhas, você faz mais 4. Então, aqui eu já fiz 4, eu vou fazer mais 1, 2, 3. Então, um total de 7 correntinhas. E vou prender com um ponto baixíssimo exatamente em cima do ponto alto aqui. Então, aqui a gente fez a nossa argolinha e montamos 5 pontos altos separados por 2 correntinhas. No primeiro, a gente iniciou fazendo essas correntinhas aqui para começar a união. E aqui, exatamente em cima aqui, no finalzinho do ponto alto, o primeiro que a gente fez, eu vou aqui passar a minha agulha, buscar um ponto baixíssimo e vou fazer 2 correntinhas para travar, alongar e cortar o fio. Então, fiz aqui, olha só como ele vai ficar certinho, vai ficar aquela linha reta para facilitar a gente seguir o trabalho. Aqui eu puxo por dentro esse fiozinho e arremato também. Então, olha, já preencheu esse meio motivo.
e aí ele vai ficar aquela linha reta. Então, você vai fazer isso nesse detalhe aqui, esse espaço que tem, nesse daqui e aqui em cima também. Para que não fique essa ponta aqui, que ela vá afinando exatamente como eu fiz esse primeiro. É o mesmo motivo, porém aqui vai ter os três, na verdade, né? Uma lateral, os 3 pontos de união. Então, vou aqui adiantar e volto para fazer os arremates finais. Completei aqui, então, os meio motivo, né? Para fazer a união aqui. Então, ficou com 5 motivos pela metade, certinho. Aí, uma dica. Então, eu comecei, fiz aqui a união desse. Então, esse meio motivo aqui, esse daqui, que foi unido nesse aqui. Então, com 1, 2, 3 uniões. Eu comecei unindo aqui. Então, como eu comecei o motivo aqui, eu vim pra cá, fiz a união do pontinho menor e da correntinha maior. E aí, fiz essa outra lateral pra completar, pra ficar certinho aqui. Ele ficou um triângulozinho assim. Aí, esse daqui a gente une. Começo desse lado, vou descendo, finaliza aqui. O outro, mesma coisa. Então, esses da parte do meio. Quando vocês forem fazer o último, então, a minha dica para dar certo, para ficar bonitinho, vocês não baterem cabeça, vocês vão fazer aqui a argolinha, vão montar os pontinhos e vão fazer primeiro uma lateral. E vou fazer aqui subir aqui, eu subi então as 7 correntinhas, ao invés das 7, eu vou já subir as 8 correntinhas mais 3, tá? 8, 9, 10, 11. Vou subir as 11 correntinhas, aí faço o bloquinho, faço as 2 correntinhas, faço o bloquinho, aí faço 4 correntinhas e venho unir aqui, para unir esses 3 pontos aqui. E aí, eu finalizo aqui, aí ele vai ficar retinho aqui. Então, bem tranquilo. E olha que lindo que fica esse detalhe aqui, quando ele une aqui os motivos, fica esse detalhe no meio, fica muito legal mesmo. Aqui você já pode deixar só assim, e aí, se você quiser colocar uma correntinha aqui a mais, para ficar mais longo, para colocar, né, amarrado na cabeça, ele já vai ficar bom. Aqui eu vou fazer, então, um acabamento aqui, para ficar mais bonito ainda. Vou vir com aqui a minha agulha e o meu fio. Vou montar aqui a minha laçadinha inicial. E vou prender aqui na ponta desse detalhe do motivo aqui pela metade. Então, vai ter aqui, tanto de um lado quanto do outro, vai ter aqui a correntinha maior, que ficou esse detalhe maior, essa alcinha maior. Aí, nela, eu vou vir e vou prender aqui o meu fio e vou fazer o tanto de correntinhas que eu quiser, tá? Vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem. Se vocês quiserem mais curtinho para amarrar na cabeça, ou se quiser fazer um cordão maior e aí amarrar na cintura, como um cinto está sendo bastante usado, então você pode fazer um cordão bem grande e aí você amarrar na cintura, fazer um laço e fica muito legal. Então, aqui você vai fazer a quantidade de correntinhas que você quiser. Eu vou fazer aqui as minhas, vai contando para fazer dos dois lados iguais, faz a quantidade de correntinhas que quiser e arremata. E aí, você vai prender do outro lado. Aí que eu vou voltar para fazer, então, o acabamento. Então, faz uma lateral, correntinhas, prendeu aqui com ponto baixo, vai fazendo correntinhas. 5, 6, 7, vou fazendo. Aí, vou fazer até a quantidade que eu quiser, vou cortar o fio, vou emendar do outro lado, na outra pontinha aqui em cima, e vou fazer também a mesma quantidade de correntinhas. Então, aqui eu fiz um total de 60 correntinhas, tá? 60 correntinhas. Fiz aqui, então, desse lado, como eu falei. Aqui eu fiz 61, porque quando a gente faz a última e a gente corta o fio, a gente puxa aqui, uma correntinha, ela fica travadinha aqui. Então, eu fiz 61 aqui, cortei o fio. Aí, eu vou vir aqui no outro lado, aqui, ó, na ponta, bem na pontinha daquele motivo que a gente fez pela metade. Fiz aqui 60 correntinhas e eu vou virar e vou trabalhar aqui uma carreirinha de pontinhos baixos para dar um acabamento, fica melhor para amarrar. Se você quiser deixar só as correntinhas, dá para amarrar também. Então, eu vou voltar aqui, então, fiz 60 correntinhas, vou fazer aqui mais uma para mim virar, para que fique os dois lados bem iguais. Aí, eu venho dentro da correntinha, bem certinho dentro dela, e vou fazer um pontinho baixo, para que fique mais grossinho aqui essa alcinha, mais fácil para estar amarrando. Então, vou fazer aqui um pontinho baixo para cada correntinha, apenas para dar um acabamento melhor, até chegar ali onde já inicia os motivos. E aí, eu vou seguir também fazendo pontinhos baixos. Vou mostrar assim que eu chegar lá para vocês. Eu fiz aqui um pontinho baixo para cada correntinha, até chegar, olha só, fica bem mais fácil, mais bonitinho. Mas, claro, vai depender do fio que você estiver utilizando. Se você estiver usando um fio mais grosso, aí a correntinha só já vai ser o suficiente para amarrar. Mas um fio mais fino, isso aqui dá um acabamento muito melhor.
Aí, eu cheguei aqui na parte onde tem a nossa peça, aqui os motivos. Aqui, a gente vai fazendo também um contorno aqui de correntinhas. Então, aqui, ó, já vou esconder esse fiozinho, que vai ficar mais fácil. E vou fazendo aqui a quantidade de pontinhos baixos que você achar necessário aí para contornar a sua peça. Aqui eu tenho, então, as 7 correntinhas, eu vou colocar aqui 7 pontos baixos. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agora. Se precisar pôr mais, você coloca, depois a gente corta aqui essa pontinha. Aqui dentro tem aqui o pontinho alto, eu venho aqui, vou fazer 3 pontinhos baixos para não ficar repuxado. Então, aonde tem aqui as correntinhas, aqui tem 7, eu coloquei, deixa eu contar. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode colocar 8, tá? Eu vou desmanchar aqui e vou colocar 8 porque vai ficar melhor. Então, fiz 7, agora eu vou colocar mais uma. Então, 8. No ponto alto, eu coloco 3. 3 pontinhos baixos, para não ficar repuxado. Nos motivos do canto, a argolinha vai estar aqui. Vou colocar aqui um pontinho também. Vou colocar 2 pontinhos no meio. E aí, aqui no espaço do ponto alto, eu coloco 3 pontos baixos. Aqui é onde tem o ponto alto duplo, aqui com as 4 correntinhas que vem pra cá, que totalizou 7, eu vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Aí, eu vou para o próximo aqui, no próximo motivo, que também, aqui são 7 correntinhas, né? Vou colocar aqui 8 pontos baixos. E é isso, apenas contornando. Você vai ver ali de acordo com o ponto, com o seu ponto. É apenas para que fique, olha só, fica um acabamento muito melhor. Se quiser fazer ainda mais uma carreirinha de pontinhos baixos, fazendo com picôs, também vai ficar super lindinho. Pode fazer só nessa parte aqui, se você quiser manter essa alcinha fininha, faz só na parte da peça mesmo, vai ficar super lindo. Então, aqui eu vou fazer por toda aqui a parte dos motivos, contornar aqui com pontinhos baixos. Chegando aqui onde eu fiz as 60 correntinhas, eu vou também fazer um pontinho baixo para cada uma. E aí, quando chegar no finalzinho aqui, eu corto aqui e arremato o meu fio bem certinho. Então, eu vou aqui adiantar, fazendo aqui a carreirinha de pontinhos baixos, que é o acabamento. Finalizei, então, a carreirinha aqui de pontinhos baixos. E eu fiz aqui, como eu falei, para ficar mais retinho aqui o acabamento, na parte onde fica aqui em cima da peça, eu fiz 2 carreirinhas de pontos baixos. E aqui eu fiz só uma, então eu fiz uma carreira, aqui aquela carreira até o final aqui, arrematei. Aí eu vim unir no cantinho aqui onde começa a peça e fiz mais uma carreirinha aqui de pontinho baixo, para que ficasse mais certinho aqui o acabamento, tá? É opcional, aí vocês fazem da maneira que preferirem. Eu preferi deixar a alça para amarrar um pouco mais fininha, então por isso que só ficou com uma carreirinha de pontinhos baixos. Já está pronta aqui. Olha, vocês podem deixar assim, usar aí na cabeça, usar na cintura, como vocês preferirem. Arremata aqui, agora eu vou conferir os arremates, né, finalizar tudo. Posso deixar assim, como posso fazer um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que é muito legal. E muito simples para fazer. Vocês vão precisar de uma agulha que passe no furinho das pérolas. Então, você vai escolher aí a pérola que você preferir. Aqui eu tenho a número 6 e eu tenho essa maior, se quiser colocar, que essa aqui é a número 10. Então, você vê aí, aqui você vai colocar, vou fazer um exemplo aqui com a número 6. Vou pegar o fio, o mesmo fio aqui que eu usei para tecer aqui a minha peça, vou passar ele aqui na agulha. Bem certinho aí, com calma, paciência. Passei na minha agulha. Aqui. Deixa eu cortar a pontinha, porque já tava desfiando, aí ela não vai de jeito nenhum. A gente dá aquela moladinha na ponta, que todo mundo faz, pra facilitar. Pronto. Passei aqui. E aí, você vai passar as pérolas aqui, ó, vai ficar mais fácil na hora de tecer. Então, você vai passar no fio que vem do novelo, ó. Meu fio tá aqui. Não fiz corte, eu peguei a ponta, ela está aqui, vindo do novelo aqui inteira. E aí, eu passo a quantidade de pérolas que eu vou precisar usar. Eu vou fazer umas alcinhas aqui para colocar essas pérolas, então, eu vou contar já quantas que eu vou usar aqui. Eu vou, então, colocar aqui a união e vou colocar uma pérola e vou vir nesse pontinho. Então, aqui vai ter uma. Aí, aqui vai ter outra. Vou vir aqui, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou precisar de 10 para
pra minha lateral aqui. Tenho 5 motivos. Vocês podem contar que mais ou menos vocês vão colocar, então, mais ou menos não, vocês vão colocar certo uma pérola em cada bloquinho aqui dos pontos altos. Se baseiem por esses que vai dar certo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na ponta eu vou colocar uma a mais. Então, 11. E aqui eu vou precisar de mais 10. Então, eu vou colocar um total de 21 pérolas aqui na minha agulha. Então, eu vou passar aqui uma por uma. Vou passar, então, aqui as 21 pérolas. Passei aqui as 21 pérolas, agora eu solto aqui a agulha. E eu estou aqui, então, com as 21 pérolas assim no meu fio. Aí, eu vou afastar aqui pra mim não perder elas. Vou pegar aqui a mesma agulha que eu teci a peça, ou você pode até trabalhar aqui com uma agulha menor. Vou trabalhar com a 2,5, pra ficar uma correntinha mais apertadinha. Faço aqui a minha laçadinha inicial e vou começar aqui, nesse espaço que tem, ó, no cantinho do meio motivo, aquele motivo que a gente fez pela metade. Então, vou em direção aqui para descer pra ponta. Aqui eu faço um pontinho baixo, bem no espaço, e faço a quantidade de correntinhas que você quiser. Vou fazer aqui 8. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 correntinhas, vou vir aqui nas pérolas e vou puxar uma. Puxo ela até ficar bem próxima aqui à correntinha última que eu fiz e busco aqui uma correntinha bem apertadinha para travar. Vou voltar fazendo 8 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 8. Fiz as 8 e vou puxando, as pérolas se aproximam, a gente vai deixando pra longe, pra não perder. Vou vir prender agora no espaço aqui das duas correntinhas, nesse menorzinho aqui. Prendo aqui com um ponto baixo e vou fazer novamente. 2, 3, 4, 8 correntinhas. Vou lá nas pérolas e busco uma. Aproximo aqui da agulha e travo ela aqui com uma correntinha bem apertadinha. E faço novamente 8 correntinhas. Fiz as 8 correntinhas, eu vou prender agora bem no ponto aqui no meio da união de um motivo e outro. Então, aí você vai colocar a união onde você quiser. Se você quiser mais detalhes, você faz mais. Se você quiser menos, você faz menos. E assim vai. Vai ficar esse detalhe aqui. Então, a pérola já vai ficar colocada, vai ficar um detalhe caidinho aqui que tá fazendo maior sucesso. E fica já unida a pérola. É opcional, você faz se você quiser. Senão, você faz uma carreirinha de pontinho baixo, o que você quiser para fazer o acabamento. Então, a minha eu vou completar aqui toda a volta. Quando eu chegar aqui na parte da pontinha, eu vou mostrar como que eu vou fazer. Então, sempre eu vou estar fazendo as 8 correntinhas. E aí, eu vou unir aqui. Eu estou na metade aqui da união de um motivo e outro. Eu vou unir no meio aqui. Feito aqui, eu vou fazer mais uma, vou colocar aqui. Vou unir aqui, vou unir aqui. Então, sempre na união entre um motivo e outro, eu vou colocar o pontinho baixo. E aqui, nesse espaço aqui, entre um bloquinho e outro, esse espaço menorzinho também. Então, eu vou voltar aqui para mostrar na pontinha como que eu vou fazer. Então, eu cheguei bem na ponta aqui, onde eu fiz. Então, essa argolinha aqui, coloquei a pérola, e aí eu vim e prendi bem aqui nesse que tá, ó, da ponta aqui da nossa peça. Aí, eu vou fazer aqui as 8 correntinhas. Vou puxar uma pérola. Aí, eu travo ela, vou voltar com as 8 correntinhas. Vou prender novamente no mesmo espaço aqui na ponta. Vou fazer 8 correntinhas novamente. Aí, posiciono a pérola, travo. Faço as 8 correntinhas e agora eu vou fazer aqui a outra lateral. Então, eu vou vir aqui no espaço menorzinho e seguir fazendo da mesma maneira. Então, isso vai fazer com que fique aqui na ponta esse aqui, tá? Se não quiser, vocês seguem aí, só que vai dar um detalhe. Então, vai ficando assim, é um detalhe para dar uma leveza a mais na nossa peça. Eu vou concluir a minha aqui, vai dar certinho as 10 pérolas aqui também. Aí, é só chegar aqui no final, na última, prender e arrematar. E aí, eu vou fazer a blocagem, vou voltar com a peça prontinha para vocês verem. Então, eu finalizei aqui. Vim mostrar novamente para quem tem dúvidas quanto à quantidade de pérolas que você vai colocar. Vai depender da quantidade que você for fazer e de motivos. Então, se você quer fazer... Se você está fazendo a mesma quantidade que eu, aqui a gente ficou com 5. 4 inteiros e esse pela metade. Mas a lateral dele tem a mesma quantidade de bloquinhos. Esses bloquinhos de pontos altos duplos. Que vocês podem perceber, cada detalhe aqui com a pérola, cada argolinha dessas vai ficar em cima de cada, ó, bem no meio aqui. Aqui um...
Em cima de cada bloquinho vai ficar uma pérola, então vocês podem se basear por isso. Se quiser colocar as pérolas mais próximas, também dá para colocar. Aqui eu estiquei aqui para mostrar para vocês como que fica. Então, cada uma vai ter uma pérola. Então, a gente tem 5 motivos, os 2 bloquinhos em cada motivo, total de 10 pérolas. Se você quiser colocar mais próximo, fica mais próximo. Então, 10 para a lateral. E aqui na ponta, para ficar esse detalhe não ficar repuxado, você pode dessa aqui já vir direto para outra. No caso, você fez essa daqui, prendeu com ponto baixo, faz as... Ignora essa aqui, fazer conta que você não vai fazer essa daqui. Faz essa daqui, prendeu com ponto baixo, aí sobe as 8 e prende essa e vem para essa lateral, tá? Aí você vai usar 20 pérolas. Aqui eu fiz o detalhe no cantinho, na pontinha, 21, mas então 21 foi o total que eu usei. Para ficar o negócio mais soltinho, eu vou fazer agora a blocagem. Para quem não sabe, a blocagem, eu vou pegar o ferro a vapor, vou pegar aí o meu borrifador, água, um pouquinho de amaciante, vou borrifar na peça e vou vir passando o ferro bem com cuidado. Você pode colocar aí um pano fino aí para proteger. Cuida para não passar o ferro em cima das pérolas, porque ela estraga, ela perde essa película aqui brilhante. Então, passa só aqui na parte dos motivos, tá? Se quiser também tá passando antes de fazer. E é isso, gente. Ficou uma aula assim, é uma peça simples, mas eu quis explicar bem detalhado. Voltem o vídeo aí no caso de vocês terem dúvidas. São motivos simples, fáceis de fazer a união. É só vocês prestarem aí bastante atenção. Fazer aí os acabamentos da maneira que vocês preferirem. Façam aí os arremates bem bonitinho. E eu vou medir agora aqui para mostrar também em centímetros a medida que ficou. Então, aqui, vou medir a alça que eu fiz aqui com as 60 correntinhas e fiz com ponto baixo depois, para ficar melhor. Ficou com 30 centímetros. Aqui, 30 centímetros somente a alcinha. Aqui a nossa peça, contando então do início aqui até aqui o final onde começa a outra alcinha, que tem um ponto para arrematar ainda. Eu vou medir aqui. Aqui ficou com 55 centímetros. E aí a outra alça aqui é igual, na mesma quantidade, 30 centímetros. Então, façam aí a conta de vocês. Ficou, então, 55 centímetros somente a parte da estrutura da bandana aqui do nosso motivo. Então, na ponta do motivo da metade até na outra. 55 centímetros no meu ponto, trabalhando com o fio charme. E 30 centímetros a mais aí, então, cada alça. E de comprimento, ficou aqui, então, com 28 centímetros, não, deixa eu puxar aqui para aparecer, 28 centímetros, não medindo a alcinha aqui da correntinha pendurada. Mas se for medir nela, então desde a carreirinha lá em cima de pontos baixos, ficou com 30 centímetros aqui de comprimento. Como eu falei, se vocês quiserem fazer maior, aí vai ficar a critério de cada um. É isso, então, se você gostou da aula, curta, comenta, compartilha aqui esse vídeo. E os materiais para você fazer essa peça, então, o fio charme e a agulha que eu usei aqui, a agulha Clover, vocês encontram no site dos Armarinhos Nodari, que faz entrega aí para todo o Brasil. Tem rapidez e segurança, você pode confiar. Confira lá toda a cartela do fio charme, que é excelente para fazer peças de vestuário, inclusive as bandanas aqui. É um sucesso e ele rende muito, dá para fazer muita coisa. Então é isso, fico por aqui, meu grande abraço a você que acompanhou essa aula. Se você fizer essa peça, então marca lá nas redes sociais. Grande abraço, tchau, tchau!